Olá, preciosos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Descomplicando a Internação Domiciliar. Eu sou Isabel Gonçalves e aqui eu me dedico a ajudar vocês a descomplicar a internação domiciliar. Como? Gente, eu venho aqui alguns dias, algumas noites, alguns dias, tentar esclarecer para vocês dúvidas, tá? E também ajudar em algumas dificuldades que vocês tenham com a internação domiciliar. Familiar daquele seu ente querido, tá bom? Eu sou Isabel Gonçalves, sou especialista em home care, ou seja, eu me tornei especialista. Vocês que já me conhecem, que já me seguem, sabem, né, através da internação domiciliar da minha sogra, das necessidades de cuidado com ela, eu me tornei especialista em internação domiciliar e de lá para cá eu venho dedicando um pouco do meu tempo em ajudar a descomplicar essa internação, esse tabu que é a internação domiciliar, né? O tema de hoje eu vim trazer para vocês o seguinte: hoje nós vamos falar de como a internação domiciliar atinge a sua rotina, né? Acaba tirando você da rotina, acaba, como diz, tirando um pouco da paz do seu lar, né? Tirando um pouco daquela normalidade, daquele dia a dia, daquela rotina normal que você é habituado a ter. Então hoje nós vamos falar disso, tá bom? De como a internação domiciliar tira a rotina, né, da sua casa, da sua vida, da sua família e do medo, né, e das dificuldades que isso traz para vocês, tá bom? Então, a internação domiciliar, gente, ela se dá inicialmente quando você tem um familiar, um ente querido, um parente em internação domiciliar e essa pessoa ela fica elegível à internação domiciliar. Como assim elegível, Isabel? Já vou explicar, gente. Olha só, ela, vamos supor que está passando por uma internação, vou dar um exemplo para vocês, o exemplo da minha sogra, né? Ela ficou 3 meses em internação hospitalar, né? Teve algumas complicações que levou à internação hospitalar e ficou 3 meses nessa internação. Então, um dia o médico chegou para a gente e disse, olha, a sua sogra está elegível à internação domiciliar. Então, eu fiz a mesma pergunta que muitos já me fizeram aqui. O que é isso? Então, eles me disseram o seguinte, Isabel, ela pode ir para casa, tá bom? Só que em internação, ela necessita de cuidados específicos, cuidados médicos específicos, os quais vão ter que ser fornecidos, né? E esse fornecimento geralmente se dá a gente através de uma empresa, né? Que geralmente o plano de saúde contrata, ou familiar, caso você não tenha plano de saúde, tenha condição para tal, você pode contratar, né? Uma empresa de home care que vai prestar esse serviço e a partir daí, esse serviço específico, ele tem que ser monitorado por essa empresa e envolve toda uma equipe, né, gente? No hospital, eles chamam de junta médica, equipe multidisciplinar, são diversos nomes usados, mas, enfim, é uma equipe que se forma para fornecer aqueles cuidados. Então, assim, geralmente é formada por médico, enfermeiro, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, entre outros. Então, assim, é uma equipe grande que geralmente esse home care, essa empresa que o plano de saúde contrata ou até você mesmo, vai prestar essa assistência, vai regular, né, vai organizar, entre parênteses, esse serviço e vai fornecer para você. Então, a partir daí, a gente tem a internação domiciliar. Essa internação vai passar a acontecer dentro do seu lar, dentro da sua casa. Eles vão enviar o paciente com tudo o que ele necessita, tá? Geralmente o home care, ele é responsável por tudo. A cama hospitalar, todos os equipamentos, né? Equipamentos médicos, todos os dispositivos também que o paciente for utilizar, né?
No caso da minha sogra, ela usa vários dispositivos, tipo ventilador mecânico, né? O tão famoso aí, né? Com a Covid ficou bastante famoso, que é o que eles chamam de VM. Dentre outras coisas, para monitorar a pressão, para monitorar a frequência cardíaca, para monitorar a saturação, para monitorar vários outros dispositivos e equipamentos, né? Dispositivo para dieta, se caso ela precisar de uma bomba de infusão para dieta. Então, assim, esses dispositivos, eles são fornecidos pelo home care, que geralmente, né, já foi contratado lá atrás. Então, essa internação, ela passa a acontecer a partir daí na sua casa, né? E é quando a gente tem essa internação domiciliar. Porém, gente, quero explicar para vocês o seguinte: a internação domiciliar, ela não é a internação hospitalar. Tem muita gente que confunde. Ah, mas como assim? Gente, internação domiciliar é uma coisa, internação domiciliar hospitalar é outra. Por quê? Essa internação domiciliar, ela vai acontecer sempre ali dentro da sua casa, tá bom? É quando a paciente tiver condição de estar ali. A hospitalar é aquela internação tradicional que a gente conhece, que acontece ali dentro de um hospital. A pessoa não está bem, seu familiar adoeceu, não está se sentindo legal, você leva, chega lá, o médico examina, passa a medicação, tudo, e aí chega aquele momento que ele diz assim, ele vai ter que ficar internado. Então, essa é a internação hospitalar, diferente da internação domiciliar que a gente está tratando, tá bom? Vamos lá, o que isso e como essa internação domiciliar e o que ela faz que desestabiliza a sua rotina? Gente, desestabiliza totalmente no início, mas não fiquem desesperados, sabe por quê? Porque tem como estabilizar, tem como conseguir fazer com que a rotina volte para sua normalidade, entende? Eu costumo fazer sempre uma analogia com um trem fora dos trilhos, né? Quando o trem sai dos trilhos, é aquele tumulto, é aquela bagunça, é aquela coisa difícil, é aquela coisa, né? As pessoas ficam em desespero, né? Às vezes tem algumas intercorrências, às vezes não, só sai, já consegue voltar facilmente, né? Então eu costumo fazer essa analogia com a internação domiciliar. Ela tira o trem dos trilhos, né? A rotina, ela sai um pouco ali daquele contexto que a gente está habituado, mas você consegue retornar. Por que isso acontece, Isabel? Gente, porque tem pessoas estranhas na sua casa todos os dias. A internação domiciliar, ela traz uma rotina intensa. Então, aqueles profissionais que eu citei para vocês, da equipe multidisciplinar, eles fazem um trabalho e muitos deles fazem um trabalho diário, né? Por exemplo, no caso da minha sogra, ela tem fisioterapeuta 7 dias por semana, de domingo a domingo. Então, diariamente, eles estão na minha casa. E às vezes tem um horário fixo, outras vezes não tem, né? E isso dá essa desestabilizada, isso dá essa mexida, né? Isso faz o trem sair. Por quê? Porque a gente tem também junto o enfermeiro, toda essa equipe, né? Médico, cada um tem um horário, então assim, começa aquele entra e sai de pessoas, né? O ir e vir, cada um faz de um jeito, cada pessoa é uma pessoa, cada um tem uma necessidade, te demanda alguma coisa, né? Por exemplo, a TO, ela vai te pedir um material para ser utilizado com o paciente. O fisioterapeuta, de repente, vai precisar de outro. Então, assim, tudo isso demanda tempo, demanda dedicação, né? Então, assim, realmente, muitas pessoas aqui no canal me procuram para falar sobre isso. Isabel, a minha rotina, eu perdi totalmente a minha rotina, eu perdi a paz da minha casa, eu não tenho mais sossego, a minha casa não para, de domingo a domingo. São N coisas que a gente ouve, sabe? Assim, e eu entendo, gente, eu entendo e eu sei que é verdade.
Eu sei que é verdade porque eu vivi isso, entendeu? E é por isso que eu tenho que dizer para vocês que manter a rotina e fazer com que o trem volte para os trilhos é muito importante. É muito importante, gente. Por quê? Porque, como eu disse no início, não mexe somente com a sua rotina. Você como pai, esposa, marido, filho, né? Depende de quem você está cuidando. Mas isso mexe com a rotina de toda a casa, de toda a família, entende? Altera a demanda para a pessoa que você tem que te ajuda a cuidar da casa, altera a rotina dos seus filhos. No meu caso, olha, vou dar um exemplo para vocês. Quando a internação domiciliar aconteceu na minha casa, o meu filho mais novo, o Theo, ele tinha somente 6 meses. 6 meses, gente. Então, assim, o que aconteceu? Eu tinha um bebê, né? Ele tinha horário para dormir, tinha horário para acordar. Tava vivendo toda aquela situação que a gente já vive com o bebê, né? Que quebra um pouco da rotina. Tava começando a alinhar aquilo e veio a internação domiciliar. Então, o que acontece? Meu filho, por exemplo, um exemplo bem claro. Às 7 da manhã acontecia a troca de plantão do técnico em enfermagem. Geralmente o paciente assistido à internação domiciliar, ele tem um técnico de enfermagem geralmente 24 ou 12 horas. Depende da complexidade, né, da situação, do caso, né, da doença que levou, né, de como ele precisa ser cuidado, né? Gente, acontecia que às vezes as técnicas chegavam 6h30 da manhã. Então, 6h30 da manhã, tava tocando a campainha na minha casa. Vocês acreditam? Eu sei que vocês também passam por isso, já passaram. E aí, o que acontecia? O bebê acordava, começava a chorar, aquele tumulto, aí eu tinha que levantar para abrir porta, a criança começava a chorar, aí já acordava naquele horário, aí já quebrava a rotina dele também. E aí, além de ter o tumulto da internação domiciliar, eu tinha mais um tumulto com ele. Isso é um exemplo assim pequeno, né? Outro exemplo que eu sei que vocês já passaram é a dificuldade com a pessoa que te auxilia, né? A secretária do lar que te auxilia em casa, ela passa a ter uma demanda maior, porque tem gente entrando e saindo, porque o paciente ele demanda demais um uso maior de roupa de cama, um uso maior de toalhas. Então, tudo isso vai mexendo. E importantíssimo, gente, vocês conseguirem retomar essa rotina. Importantíssimo. Para que vocês consigam realmente trazer essa paz, essa leveza de novo. Entendeu? A leveza que você já tinha. Aí muita gente às vezes até diz assim, mas como que eu faço isso? E a minha casa vai ficar igual era antes? Gente, muito próximo. Eu digo para vocês, muito próximo. Olha, eu demorei, eu acho que mais ou menos, depois que eu entendi que eu precisava organizar a internação domiciliar, eu precisei perder o medo, né, gente? Porque assim, dá um friozinho na barriga, é o novo, né? O novo é assustador, a gente fica assim, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Como que eu faço? Eu não sei o caminho. Então assim, eu perdi o medo primeiro, né? Perdi não, viu, gente? Assim, não é perder totalmente o medo, né? Porque vamos ser sinceros, eu sou bem realista, a gente não joga o medo fora e diz, perdi o medo, larguei ele lá. A gente até carrega ele, sabe? Mas é numa sacolinha e você coloca uns 2 metros de distância e vai puxando, sabe? Então, assim, eu coloquei o meu medo lá atrás, brincando com vocês, né? Mas porque eu sei que o tema é um tema que traz muita dificuldade pra gente, então vale a pena brincar um pouquinho. Mas é isso, é colocar esse medo lá atrás, tá? E ir com ele mesmo, entende? Quando eu fiz isso, quando eu deixei o medo para trás e falei, eu vou organizar, gente, demorou um tempo, mas
foi muito importante. Eu sei que vocês querem saber o tempo, né? Gente, eu levei mais ou menos 1 ano e meio. Nossa, Isabel, vou levar isso tudo? Não, gente, não vai. Não vai porque eu tô aqui todo dia, né? Eu tô aqui sempre, eu tô aqui para ajudar, né? Vocês a conseguirem fazer isso mais rápido, sabe? Mais fácil, de modo menos, vou dizer, doloroso, como foi para mim. Porque assim, gente, não tinha um caminho para mim, sabe? Ninguém falava disso. Não tinha... Ainda hoje, né? Não encontra ninguém falando sobre o assunto, assim, as pessoas não estão, assim, como diz, dividindo, compartilhando isso. Então, o que que acontece? Eu não tinha onde buscar. Eu estudei muito, eu li muito livro, eu fiz muita pesquisa, mas eu comecei a estudar, sabe o que, gente? Como organizar e como administrar hospital. Vocês acreditam? Eu estudei como administrar hospital e eu não sou administradora, eu não tenho formação em administração, eu não tenho formação na área médica, mas eu fui estudar como administrar um hospital, como lidar com o pessoal, sabe? Como lidar com, justamente para aprender a conseguir regular a questão das visitas diárias, né, de físio, de fono, de médicos, de enfermeira, né, para conseguir lidar com a escala dos técnicos de enfermagem, né, para conseguir, gente, começar a organizar e puxar o meu trem, puxar mesmo o meu trem de volta para os trilhos. E foi difícil, gente, foi pesado. Por quê? Porque o meu trem, ele tinha descarrilhado quase todo. Entendeu? Assim, eu fiquei 1 ano e meio, gente, sem sair de casa. Como assim, Isabel, sem sair de dentro de casa? Não, gente, não é totalmente sem sair de casa, mas sem conseguir sair de casa com a minha família. Vocês acreditam nisso? Então veio aniversário, veio festas, veio aniversário de filho, aniversário de marido, veio dia das mães, dia dos pais, e eu não conseguia sair, eu, meu marido e os meus filhos, para ir num restaurante. Não conseguia fazer um almoço no dia das mães, fora de casa. Por quê? Porque diziam, olha, com o paciente em internação domiciliar tem que sempre ter um responsável familiar dentro de casa. Beleza, gente, tem que ter realmente um responsável. Mas não é assim, sabe? Não é essa coisa de que eu não posso sair para ir ao almoço. Se eu tiver alguém e puder deixar essa pessoa lá, eu consigo resolver isso. Eu preciso ter o quê? Uma rede de apoio, eu preciso ter alguém que eu possa deixar, entendeu? Que vá fazer tão bem quanto eu ou melhor, entendeu? Então é só isso. Então eu demorei, gente, eu não tô aqui pra, né, mentir pra vocês. Eu demorei 1 ano e meio pra conseguir colocar o meu trem de volta nos trilhos. Mas vou dizer pra vocês uma coisa bem importante, gente. Ele não descarrilhou mais. Não descarrilhou. Não descarrilhou mais. Impressionante, não é? Eu consegui colocar ele de volta nos trilhos e hoje eu falo pra vocês, eu recuperei a minha rotina. E assim, é muito importante que vocês consigam fazer isso. Por quê? Porque tem muito efeito colateral de mudança, essa mudança que eu falei para vocês, ela traz muito efeito. E não é só na vida da gente diretamente, sabe? Não foi só na vida do meu marido, não foi só na minha vida, foi na vida dos meus filhos, como eu falei para vocês. Foi na vida das pessoas que me ajudavam em casa, que trabalhavam comigo. Foi na vida da pessoa que me ajudava a cuidar do meu filho, foi na vida da pessoa que me ajudava a cuidar da minha casa, entende? Então essas mudanças, gente, elas acabam atingindo, respingando, sabe, em todo mundo. Então é importantíssimo a gente conseguir fazer isso. É importantíssimo a gente ter essa certeza de que vai conseguir, a gente ter essa leveza, a gente ter um apoio, ter com quem contar, sabe? Hoje eu sou muito feliz por poder estar aqui, dividir isso com vocês, porque eu sei que vocês têm com quem contar. Eu consigo socorrer muitos de vocês que vêm até a mim, né? Isso me faz bem feliz, uma dica, uma coisa. Então, assim, tem que fazer.
Tem que fazer isso. E uma forma, assim, legal de como vocês, de por onde vocês começarem, né? Ah, Isabel, como que eu faço? Por onde que eu começo? Eu tô completamente perdido. É isso que acontece quando o trem sai dos trilhos mesmo. Gente, uma forma de começar é justamente, eu diria para vocês, pelo home care e pela equipe multidisciplinar. Por quê? Porque a equipe, ela envolve muita gente, né? Por isso equipe. Então, assim, gente, quando envolve mais de 2, 3 pessoas, é complexo mesmo. Então, assim, uma dica para vocês hoje que eu daria é começar por aí. E como? Organizando essas visitas, organizando as terapias, organizando, colocando cada um no seu turno, dias determinados, sabe? Porque assim, é difícil ser para o profissional que presta esse tipo de serviço, porque ele tem que vir no domicílio, né? Vamos supor, um fisioterapeuta, ele vai em vários domicílios por dia, ele presta serviço a vários pacientes, então eles dependem de N fatores, né? Transporte, trânsito, fatores, muita chuva, muito sol, hoje está muito calor, hoje está chovendo muito, né? Então, assim, eles dependem de muitas coisas, mas é importante, gente, ter isso pré-definido. Então, sei lá, você, João, é fisioterapeuta, beleza. Então, João, você vem de domingo a domingo, você vem de, sei lá, segunda a sexta, geralmente no fim de semana são os plantonistas, né? Então, sei lá, de segunda a sexta você quer vir em qual turno? Ah, eu quero vir todo dia à tarde. Ah, tá, beleza. Você tem uma janela de horário? Entendeu? E aí você senta com essa pessoa e fala, porque eu preciso conseguir organizar isso, tem os outros, entendeu? Abre seu coração, tem os outros profissionais, eu preciso ter isso de forma mais redondinha e tal. E aí determina ali, entendeu? Então ele vai te dizer, sei lá, todos os dias à tarde, entre, sei lá, 2 e 5. Ah, ótimo, nessa janela dessas 3 horas, o João vai estar fazendo o trabalho dele. Então, eu posso pegar e colocar a Maria nesse horário? Vai chocar. Gente, é difícil demais. No início chocava, tá? Na minha casa e era desesperador. Eu sei o que vocês passam, porque era desesperador, sabe? Tipo, chegava 3 profissionais, um já estava prestando um serviço e mais 2 ali, entendeu? E ninguém conseguia fazer nada. E quem é o maior prejudicado nisso? Seu familiar. Minha sogra, no meu caso. Entendeu? Então, quando a gente aprende que se você administrar isso, se você organizar isso, você vai conseguir fazer com que a paciente ou familiar não tenha perdas, gente, é o mais importante. É o mais importante. Afinal, essa internação domiciliar está existindo o quê? Para o bem-estar, né? Na busca de manter o bem-estar, de manter a qualidade de vida daquele familiar que está ali. Então, definido isso, você não vai ter mais esses choques, né? Nas visitas, esses choques ali não consegui prestar. Porque o que acontece? Não é fácil fazer isso, mas é possível. Eu sei que quando você chega, e eu sei que você está pensando isso, Isabel, mas quando eu vou falar com o físio, ele diz que não pode marcar um horário. Quando eu vou falar com a fono, ela diz que não pode. Quando eu vou falar com o médico, ele diz que não tem como, porque eles dependem do trânsito. Gente, ótimo, não é marcar horário, não é isso que eu tô falando para vocês. Tô falando para vocês o seguinte, olha só, vamos definir um turno. Olha, e chega e mostra para ele a vantagem nisso. Entendeu? Qual é a vantagem nisso? A vantagem é que se ele conseguir manter-se dentro do horário dele, ali daquela grade de horário, naquele turno, olha só, Maria, se você conseguir vir todo dia entre 12:00 e 3 da tarde,
esse horário vai ficar só para você. Então você não vai encontrar o João aqui, você não vai encontrar a Paula, você não vai encontrar a Fernanda, não vai encontrar a Maria, o José, entendeu? Pronto, gente. Porque aí ele vai entender o benefício para ele também. Entende? Porque é um benefício para todo mundo. É um benefício. Entende? Do momento que você consegue definir esses turnos, não choca mais, então o paciente não tem perdas, os profissionais não ficam chateados, não ficam aborrecidos porque chegou e ficou esperando, entendeu? Você estabelece o horário da rotina do seu familiar, então você diz, olha, por exemplo, aqui na minha casa, a minha sogra toma banho às 11 da manhã. Então eu falo, olha, gente, entre 11 e meio-dia, que hoje, gente, a gente já faz o banho assim, 1 hora, as técnicas já fazem. Não acredite que foi sempre assim, hein, gente. No início, né, até geralmente quando tem também uma técnica entrando na rotina e tal, demora mais, tá? Às vezes leva 2, tem técnicas que leva 3 horas no início até pegar a prática, como tudo na vida, e tá tudo certo, tá bom? Mas, exemplo, entre 11 e meio-dia, horário do banho. Então, entre 11 e meio-dia, gente, você não recebe ninguém, certo? Ela sai do leito, para quem não sabe, gente, leito é como a gente chama a cama hospitalar, tá bom? Então, ela sai do leito todos os dias, sei lá, entre 15 e 17 horas, correto? Então, nesse horário, gente, ela tá lá fora. Eu posso colocar a visita, sei lá, vou dar um exemplo, de um fisioterapeuta nesse horário para atender a minha sogra, se eu sei que ele necessita de alguns equipamentos para fazer o trabalho dele que ficam dentro do quarto, eu não vou fazer isso, entendeu? Mas eu posso colocar nesse horário a psicóloga? Posso sim, porque ela pode atender minha sogra na sala, no jardim, onde quer que ela esteja, na varanda, entendeu? Eu posso colocar da TO? Posso, entendeu? Porque ela pode atender na sala de jantar, pode atender na varanda, qualquer outro lugar. Então eu posso, mas eu não posso colocar um que eu sei que é específico. Exemplo, a visita do médico. Não é legal. É legal fazer num momento que eu sei que a minha sogra está no quarto, que você sabe que é o seu familiar vai estar no quarto. Por quê? Porque geralmente ele vai fazer a consulta, vai fazer o exame clínico, vai olhar, né? Vai olhar, examinar tudo, olhar pés, mãos, fazer exame, ver barriga, fazer aquele exame geral que é feito semanal. Então é interessante que ela esteja no leito, tá bom? Então assim, gente, feito isso, você já consegue, entendeu? Organizar muito. Olha, falo para vocês. Conseguindo estabelecer os horários para a equipe multi, conseguindo estabelecer o plantão do técnico em enfermagem, conseguindo ter ali plantonistas, né? As 3 plantonistas no caso, ou até mais 4, depende da sua escala, né? Se a sua escala for de 12 por 36 ou de 24 por 48, aí isso vai mudar. Então, você vai ter 3 ou até 4 técnicas no plantão. E aí, o que acontece? Se você consegue estabelecer isso, consegue organizar esse horário de visitação para a sua equipe multi, para a equipe multi que presta o serviço do seu familiar, do seu ente querido. Se você consegue estabelecer um plantão com as suas técnicas de enfermagem, uma troca de plantão legal. Exemplo, como eu falei para vocês, acontecia das técnicas chegarem às 6 da manhã e o meu filho acordava às 6:30 da manhã. Gente, era um transtorno sem fim. O que eu fiz? Chegou no momento que eu falei, peraí, mas eu não estou no hospital, a administração aqui é minha, eu tenho que fazer com que a minha rotina fique leve, eu tenho que normalizar a minha rotina, então o que eu vou fazer? Eu vou mudar o horário da troca de plantão. Gente, teve técnico que não gostou, mas depois se habituou. E hoje, por exemplo, a troca, né,
de plantão na minha residência, na minha internação domiciliar, acontece às 8 da manhã. Sabe por quê? Porque se as meninas chegam um pouco antes, né? Porque depende de transporte público e não tem nada errado, né, gente? Eu entendo, eu super entendo. Mas se acontece de acontecer delas chegarem mais cedo, é 7h30, é 7h40, 7h20, entendeu? Então, assim, eu não tenho mais uma criança acordando tão cedo, entende? Eu não tenho logo essa... De manhã, gente, vocês imaginam o tumulto que causa? Eu sei que muitos de vocês aqui são mães, são pais, e têm ideia do tumulto que é, né? É um tumulto enorme. Então, gente, feito isso, estabelecido o horário, estabelecido essa questão do... Como que eu vou colocar o técnico? Como que eu vou colocar? Em que horário? Em que turno que eu vou colocar? Gente, senta. Olha, dica de ouro, valiosíssima para vocês. Anota aí, ó. Papel e caneta na mão e anota. Gente, se você faz ali, ó, pega um papel, uma caneta, faz uma planilhazinha, sabe? Hoje, para vocês verem, olha só, eu recém me mudei, né? E o que aconteceu? Hoje, quando chega um profissional novo, né? Porque como eu me mudei, alguns dos profissionais não atendem a área que eu estou. Então, acaba tendo uma troca de profissional. Isso também eu sei, depois eu volto para falar com vocês sobre isso. Gera um transtorno horrível no começo, gera um frio na barriga. Meu Deus, como é que vai trocar, né? Gente, depois que você organiza a internação domiciliar, não tem mais isso. Troca e ó, o trem continua nos trilhos, entendeu? Faz só aquela paradinha, sabe aquela paradinha? Desceu um monte, entrou outro, desce um monte de gente, entra um monte de gente. É literalmente isso, sabe? Então, assim, gente, o que aconteceu comigo? A pessoa me liga e diz, olha, eu sou o novo físico que vou atender a Dona Yara. Eu sou o novo médico que vou atender. A nova... Posso ir tal dia e tal horário? Gente, eu tenho a planilha. Eu tenho a planilha com os horários, os dias, aí eu sei. Olha, dia tal é... Nossa, tem psicóloga. Olha, infelizmente, nesse dia não dá. Nesse dia, nesse turno, não. Você poderia ser nesse dia, mas de manhã, porque à tarde já tem psicóloga, entendeu? Nesse dia, eu quero segunda-feira. Segunda-feira eu já tenho enfermeira e psicóloga. Então você, físio, vai ter que ser, eu vou ter terça ou quinta e tal. Entende, gente? Gente, tem que administrar. Embora não seja a internação hospitalar, é uma internação. Existe um processo, tem que administrar, tem que organizar para que fique leve para você, leve para os seus filhos, para sua mãe, para o seu avô, sabe? Que ainda está ali, para as pessoas que te ajudam no dia a dia, sabe? Leve para o seu familiar que está lá na internação, vivendo essa internação, sabe? Porque você acha que o familiar que está ali em cima da cama, ele não sente? Quando chega ali 3, 4 pessoas e fica ali um olhando para a cara do outro, chateado porque chocou o horário do físico, da fono, do médico e tal, e ninguém consegue trabalhar. Fica aborrecido, fica chateado, com toda razão, não consegue fazer o trabalho dele, entendeu? E o paciente não percebe isso, e o paciente não percebe o tumulto, e digo mais para vocês, a rotina tem que voltar, a rotina é importante, tem que se organizar, o trem tem que voltar para os trilhos. Vocês sabem por quê, gente? Porque o maior prejudicado nisso não é só o paciente, não é só o seu familiar que está em cima de uma cama, embora ele sinta muito, ele sente muito, ele se entristece, né? Porque ele acha que está atrapalhando a sua vida, porque ele acha que está dando trabalho demais, porque ele acha que está complicando tudo. Mas não é só isso, gente. Prejudica você. Você é o maior prejudicado. Você é quem mais perde. A sua família, os seus filhos, as pessoas que não estão ali numa cama. Olha, vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu já tive pessoas que me procuraram, que me disseram assim, Isabel, eu não sei mais o que fazer. O meu marido, ele quer se separar de mim, porque eu estou cuidando da minha mãe. Porque ele diz que a gente não tem mais vida, que a gente não tem mais rotina, na minha casa não tem mais paz. Vocês acreditam nisso? Sim, gente. Sabe por quê?
porque se perde a paz no lar, se perde a rotina, se um trem sai dos trilhos, gente, é uma confusão sem tamanho. Então, assim, tem que trazer de volta para os trilhos, tem que ter serenidade, sabe? Tem que ter paz, tem que ter sabedoria para fazer acontecer, tá bom? E eu tô aqui, sou muito feliz por estar aqui, por poder contribuir com você. São muitos feedbacks que estão chegando. Agradeço vocês todos por estarem aqui nesse horário, né? Não é cedo, hoje eu acabei tendo umas outras coisas para resolver, até dentro da internação mesmo, e não consegui entrar mais cedo. Mas ver vocês todos aqui me faz muito feliz, né? Ver que vocês estão aqui comigo mesmo tão tarde, né? Tanta gente aí, tanta gente me vendo, tanta gente, o chat aqui não para. Então, assim, gente, fico muito feliz, tá? Digo para vocês, se esse conteúdo foi útil para você, se tudo que eu falei serviu para você, se clareou, sabe? Se você conseguiu fazer, nossa, clareou bastante, nossa, que dica legal. Contribui, ajuda o teu próximo, ajuda aquele que também está passando por essa situação. Compartilha esse vídeo, tá? Não guarda ele só para você não, gente. Compartilha isso, faz chegar nas pessoas que precisam. Tem muita gente em desespero com a internação domiciliar sem saber o que fazer, entendeu? Então, dá um like aqui, porque quando você dá o like, quando você diz que curtiu esse conteúdo, sabe o que acontece? As mídias, elas distribuem mais e faz chegar em mais pessoas, e assim a gente consegue ajudar mais gente. Então, assim, dá um like, curte aqui, deixa o seu joinha, tá bom? Divulga esse conteúdo, passa para aquela pessoa, às vezes você se lembra, nossa, fulano tem a mãe, Beltrano tem o pai, a tia, o filho que tem internação domiciliar, né? Tem essa e aquela dificuldade, entendeu? Então vai lá, compartilha esse vídeo, vamos fazer chegar nessas pessoas, tá bom? Vamos contribuir, vamos ajudar essas pessoas, porque a gente não deve guardar só pra gente, tá bom? Quanto mais você divulga, mais gente a gente consegue ajudar e mais esse benefício volta pra gente, tá bom? Porque quando a gente distribui, quando a gente divulga, quando a gente cuida e ajuda, isso retorna. Tudo que a gente planta, a gente colhe, tá bom? Queridos, gratidão. Vocês são muito preciosos pra mim, tá bom? Muito preciosos na minha vida. Vocês estarem aqui comigo é muito fantástico. Gratidão a todos, viu? Ótima semana pra gente. E vamos lá, vamos descomplicar essa internação domiciliar, tá? Que isso não é um bicho de 7 cabeças. Gratidão.